voltando para finalizar, qualquer coisa que você vai medir depende da interação. Só que a interação do aparelho que vai medir, a interação do medidor, ela já altera aquilo que está sendo medido. Quando você vai medir uma corrente elétrica e coloca o multímetro em série para medir a corrente que passa alguma coisa, você está alterando a corrente antes do multímetro, porque o multímetro tem uma resistência interna, certo? Então, tensão R vezes I, a tensão é a mesma, a corrente depende da resistência. Você colocou o multímetro em série, você aumentou a resistência, o que aconteceu com a corrente? Diminuiu. Então, como que tem que ser um bom amperímetro? O que tem que ter a resistência interna desse amperímetro? Tem que ser baixa. Ao contrário, se você vai usar como voltímetro, você coloca em paralelo. Só que no que você coloca em paralelo, você também está alterando a resistência interna, porque parte da corrente está passando. Você não quer que a corrente passe no voltímetro mais. Então, o que tem que ter? A corrente interna do voltímetro, a resistência interna do voltímetro ser muito alta. Entenderam? Estão acompanhando? Então, assim, a interação daquilo, do medidor com aquilo que quer ser medido, altera na medida. É a mesma coisa. O fato de eu ter uma carguinha pequenininha, eu vou colocar ela para medir um campo. O que ela faz? Ela já distorce o campo. Tudo bem? Para que essa distorção seja pequena, o que você imagina dessa carga? Que ela tem que ser o quê? Ela tem que ser pequena. O que alguns livros fazem? Ela coloca isso daqui, ó. Limite quando o Q tende a zero. Vocês já devem ter visto isso em algum livro, certo? A intenção é boa, mas de boa intenção o inferno está cheio. Tudo bem? Mas entenderam a ideia? Mas por que aquilo ali está errado? O que significa matematicamente o limite quando o Q tende a zero? Que o Q vai ser tão pequeno quanto você queira, só que você não consegue isso, porque tem um valor mínimo para carga elétrica. Qual é o valor mínimo para carga elétrica? 1,6 × 10⁻⁹. Então, matematicamente, você só calcula o limite de uma coisa que é contínua e a carga discreta. Então, por isso que isso daqui não existe. Só existe a ideia. Você pega uma carga que seja pequena o suficiente para que ela não interaja com o objeto que está sendo medido. Entenderam a ideia? É possível isso, para nossa sorte. Isso só deixa de ser possível na mecânica quântica. Você já viu falar no gato de Schrödinger? O gato de Schrödinger é exatamente isso. É o fato de que quando você vai medir, você está interagindo e está alterando. Só que na mecânica quântica isso é muito foda. Por exemplo, assim, você quer ver a posição de um elétron. Estou explicando bem a grosso modo. Você quer ver a posição de um elétron. Você precisa iluminar o elétron. Só que no que você ilumina, a luz transmite energia e vai pôr o elétron em outra posição. Então, quando você observar, o elétron não está na posição que você queria. Ele está muito distante. Por isso que a mecânica quântica ela é descrita em termos de probabilidade. E aí que fica. O gato de Schrödinger é o experimento que o Schrödinger propôs, que era o seguinte, olha, imagine que você tem um gato. Você colocou o gato dentro de uma caixa e tem um veneno nessa caixa. Se o gato bater no veneno, ele está morto. Se ele não bater o veneno, ele está vivo. Certo? Como que o gato está? Como que você faria para saber? Não. Como que você faria para saber se o gato está morto ou vivo? Só que a hora que você abrir a caixa, é a hora que você vai medir. No que você abrir a caixa, você joga o veneno e o gato morre. Então, o ato de medir interfere. Quando você abrir a caixa, você vai ver, puto, o gato está morto. Você vai concluir que o gato está morto. Só que você não sabe se o gato já estava morto ou se agora o gato está morto porque você abriu a caixa. Então, enquanto você não abre a caixa, sabe como que o gato está? Vive e morto ao mesmo tempo. Sabe como chama isso? Estado de superposição. O que é o mais absurdo? É que eu dou esse exemplo e parece louco, mas grande parte das tecnologias são desenvolvidas com isso, o princípio de Schrödinger.
né? Você está no estado de superposição. Então, na mecânica quântica, diferente do que vocês vão fazer ao longo do curso, que é basicamente a teoria clássica, na teoria clássica você faz previsões exatas. Ó, onde que isso aqui vai estar, quanto vai ser a corrente se eu pôr isso. Na mecânica quântica você só fala em questão de probabilidade. Qual a probabilidade do gato estar morto? Qual a probabilidade de um elétron estar nessa posição? Você só vai falar em termos probabilísticos. Cara, é legal demais.